Pessoal, com tanta prorrogação, com tanta mudança de procedimentos aí que nós tivemos recentemente, de março para cá, né, em função da Covid, a gente fica meio atrapalhado. Para te ajudar, eu quero te mostrar aqui o Agenda Tributária. Como é que eu vou fazer para encontrar o Agenda Tributária? Olha só, aqui eu estou no site da Receita Federal, receita.economia.gov.br. Aqui eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, onde encontro. Aqui ó, no Azinho aqui, ó, eu não preciso nem procurar, já de cara ele aparece aqui, ó, Agenda Tributária. É só clicar aqui. E aqui, ó, mensalmente, então, nós temos a divulgação da agenda tributária. Aí você faz o download para sua máquina. Por quê? Para você ficar com esse arquivinho para consulta. Você consulta ele ao longo do mês. Nós temos para cada um dos meses de 2020 aqui, nós temos a opção, ó, os links para você clicar. Então eu já vou mostrar para você, vou te mostrar como que ela é. Esta é a agenda tributária do mês de maio. Ela é publicada, veja, isso aqui não é algo informal não, isso aqui é oficial. Como é que você sabe disso? Olha aqui, ó, Ato Declaratório Executivo Kodak, número 16 de 27 de abril de 2020. Um ADE emitido pela Kodak. O que é a Kodak? É a coordenação da arrecadação lá em Brasília. No dia 27 de abril, ou seja, no finalzinho de abril, ele publica o que vai acontecer em maio. Aí você vai me perguntar assim, como ela é publicada no final de abril, se houver mudanças em maio, como é que faz? Aí eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Isso aconteceu no mês passado, no dia 27 de março, finalzinho de março, o ADE número 12 publicou a agenda tributária do mês de abril. O que aconteceu? Nesse intervalo nós tivemos alterações de datas. Eles reeditaram o ADE. Então veja, de cara aqui você já percebe, ó, tem resolução, é coisa do Simples, instrução normativa é coisa da Receita e assim por diante. Então veja que quando há uma alteração significativa que precise ser feito um registro específico, eles reeditam o material. Então, quem baixou no comecinho do mês essa agenda tributária ficou com ela desatualizada. No meu caso aqui, eu tenho as duas. Por quê? Porque eu baixei logo no começo do mês. Se eu for baixar agora, só tem essa, não tem a outra. Então vamos lá, a de maio, como é que tá? Tem algumas coisas que são fixas, todos os meses eles vão publicar. Tem um cabeçalho ali que eles fazem um copia e cola. Todo mês vai ser a mesma coisa, orientando situações especiais que sempre vão ocorrer. Por exemplo, no caso de incorporação, fusão, no caso da pessoa que saiu definitivamente do país e tal. Essas situações, elas dificilmente mudam, então eles dão um copia e cola em alguma série de coisas. É uma agenda tributária que vai te dizer para você quais são as datas, os prazos que você vai ter que fazer os recolhimentos e entregar a obrigação acessória, transmitir uma DCTF, transmitir uma GFIP, conforme o caso. Aí ele fala assim, em caso de feriado estadual ou municipal, olha só, municipal, a data prevista na agenda tributária para o cumprimento da obrigação deverá ser antecipada ou prorrogada de acordo com a legislação específica de cada tributo. E aí a gente já vem para a primeira polêmica. O que aconteceu agora, em maio? A Prefeitura de São Paulo antecipou um feriado, certo? Houve uma antecipação de um feriado. E aí o que acontece? Aquilo que estava previsto para pagar no dia 25 de maio vai ser antecipado ou prorrogado conforme a legislação. Vamos pensar na semana passada, que fica melhor para a gente fazer um exemplo que abrange todo mundo. No dia 20 de maio, a Prefeitura de São Paulo decretou feriado, antecipou um feriado. O que aconteceu com a DCTF Web, com o DARF emitido pela DCTF Web? Para quem emitiu antes da publicação do decreto, a empresa foi lá e emitiu um DARF para o dia 20 de maio, para a arrecadação bancária, para os bancos aceitarem até o dia 20 o DARF. E eu fiz a emissão, cheguei a fazer a emissão de um DARF com uma data do dia 20. E depois o que aconteceu? Depois que houve a publicação do decreto, as tabelas da DCTF Web elas foram alteradas. Quando você emitia um DARF, digamos, eu remeti o DARF para ela fazer o pagamento, que havia um errinho, e aí a empresa me ligou,
Mas Paulo, pagamento para o dia 19 e eu não tinha reparado nisso. Por quê? Porque a tabela foi alterada e a empresa teve que sair correndo para fazer o pagamento na data sem incidência de multa. Quando no dia 20 veio com a aplicação de multa. É algo que a gente está sujeito aqui. Mesmo que você tenha aqui essa agenda tributária, ele já está avisando para você, ó, não vale em caso de feriado estadual e muito menos municipal. E aí o que acontece? Quantos municípios nós temos no Brasil? 5 mil? Então, veja que a sua situação pode e não está contemplada nessa agenda. Aqui eu coloquei em vermelho situações gerais da legislação que se repetem em todos os meses. Esses próximos artigos aqui, ó, vai dizer, ó, em caso de extinção, corporação, fusão, tal, mas é algo que você também já conhece da sua legislação. Mas o legal é que está tudo concentrado aqui. Mas às vezes você tem uma situação especial e que você pode descobrir o procedimento aqui, ao invés de ter que ir na legislação. Então ele vai falar o óbvio, mas às vezes o óbvio não é tão óbvio assim, porque se é uma situação nova para você, aqui pode ser uma boa referência. Em algum momento aqui ele vai dizer para você, ó, recolhimentos são feitos em GPS nas situações A, B e C, e em DARF nas situações D, E, F, G. Ok? Então ele também vai te orientar quando que você deve utilizar como documento de arrecadação a GPS ou o DARF. É um óbvio que às vezes numa situação específica você fica naquela, será que é assim, será que é assado? E aí você vai ter respaldo aqui da agenda tributária. Aí, ó, por exemplo, eu destaquei algumas situações aqui do nosso dia a dia. Artigo 15, esse vai dar a regra geral. A AFD Contribuições deve ser transmitida mensalmente ao SPED até o 10º dia útil do segundo mês subsequente ao mês a que a escrituração se refere. Regra geral, é uma regra geral do SPED FD Contribuições. Aí no 17, ó, a DCTF Web Diária é aquela do clube de futebol, mas aí o artigo 18, então até o 17 ele está falando aquela coisa meio óbvia. Mas o artigo 18, ele começa a falar das prorrogações, ó. Artigos 18 a 20 já fala de prorrogação. Em função dos impactos da pandemia da Covid-19, as datas de vencimento dos tributos apurados no âmbito do Simples Nacional ficam prorrogados da seguinte forma. Vem aquela tabelinha do Simples que ficou bem complicadinha, né? Porque você tem a parte nacional do Simples que foi prorrogada e você tem a parte estadual e municipal. Lembra disso? Então aqui, ó, ele vai te dar todas as opções, tá certo? Ah, eu tô apurando março. Fala de outras declarações. É toda aquela questão da prorrogação do Simples, vencimentos de valores e obrigações acessórias, eles estão até aqui no artigo 20. Artigo 21 já vai falar da declaração da pessoa física. Aquela declaração de ajuste anual, a gente estava acostumado com a data 30 de abril, né? 30 de abril era o último prazo. Aqui foi prorrogado para o último dia 30 de junho. Lembrando que já começamos a entregar em 2 de março. Quem entregou antes já pode até ter recebido a restituição, porque saiu o primeiro lote a semana passada. Aí vem, no artigo 23, a escrituração do SPED, apresentação da escrituração fiscal da contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS, SPED FD Contribuições. Esse aí, ó, que era previsto para o 10º dia útil dos meses abril, maio e junho, elas foram prorrogadas para o 10º dia do mês de julho. O SPED FD Contribuições sofreu essa prorrogação na data da entrega. Aqui, ó, artigo 26, prorrogação da portaria 139, aquela prorrogação da cota patronal previdenciária. As competências março e abril ficam para os meses agosto e outubro. Mas prorrogamos o quê? Só a parte patronal. A parte que não é patronal não prorrogou. Ah, mas como é que eu vou saber isso? Bom, na DCTF Web você já tem lá informado quais são os vencimentos. E aqui nós vamos ver lá mais para frente que você vai ter lá portaria 139 e um risquinho para os códigos de GPS que
tem essa flutuação. Mas como é que eu vou saber mesmo isso? ADE 14. Aí aqui o artigo 28 fala da prorrogação dos parcelamentos administrados pela Receita Federal. Essa é a portaria 201. Nós vamos ver também lá na tabelinha de agendas. Aí nós temos também a prorrogação do Simples, olha aqui, dos parcelamentos do Simples. Acabou então a parte expositiva. Agora vamos para a tabela. Olha a tabelinha aqui, ó. Tabelinha de cara, ela põe essa questão em vermelho. Isso aqui não fui eu que coloquei, ó. Foi o próprio anexo colocou. Em caso de feriado, tal, ele ressalta aquela coisa do feriado, certo? E aí, aqui, como é a tabela? Ela vai dar a data do vencimento da obrigação, seja ela acessória, seja ela principal, o tributo que nós estamos falando, o código do DARF, o código da GPS e o período de apuração, PA. Então, por exemplo, eu tenho situações em que a retenção do imposto de renda é dada no dia que ocorreu a situação. São as situações diárias aqui, ó. O que é esses números? É o código do DARF que você vai fazer o recolhimento. Ele já põe a data exata para você. Então aqui, ó, várias situações de imposto de renda na fonte que são diárias ou que tem dias específicos, IOF e tudo mais. Agora, veja, vamos tratar das coisas mais corriqueiras nossas. Por exemplo, no dia 15, tem retenção na aquisição de autopeças, o 3770 e 3746. Este é o quê? Ele é quinzenal, feito no dia 16 a 30 de abril de 2020, vence a retenção, o prazo para pagamento da retenção no dia 15 de maio. Ah, poderia ser dia 13? Poderia ser dia 13, se 15 caísse num domingo, por exemplo. Então, ele já te coloca a data correta aqui. Ó, a retenção da CSRF, aquelas contribuições sociais, PIS, COFINS e CSLL, aquele 4,65%, código 5952, vence aqui no dia 20. Retenção de aluguéis, pessoa física, dia 20. O 0561, a retenção do assalariado, imposto de renda, a retenção do IR fonte, cai quando? Dia 20 aqui, ó, 0561, 0588, do autônomo, do Prolabore. A retenção 1708 do imposto de renda também, dia 20. O Simples não tem aquela retençãozinha dos segurados empregados? Eu recolho o quê? No 2003. Agora veja que está aí na coluna do lado. Por quê? Porque é GPS, não é DARF. GPS 2100, ó. E olha que interessante, ele diz que é dia 20, empresas em geral, código 2100, mas ele manda consultar a portaria 139. Por quê? Porque vai ter parte do 2100 que vai ser vencido agora, no dia 20, relativo a abril, e parte que a parte patronal vai para 20 de outubro. Dá uma olhadinha na portaria, vê os prazos lá. E aí, aonde não tem portaria, onde ele não fala portaria, é porque não houve prorrogação. E assim por diante, ó. Então, ó, INSS não prorrogado, não há menção de portaria. E aqui, ó, eu vou ver aqui ele mencionando portaria 201, que era a portaria dos parcelamentos prorrogados. Parcelamento do Refis, que vencia dia 29 de maio, ó. Portaria 201 foi prorrogado. Gente, então é isso aí que nós temos. Nós temos uma agenda tributária que serve para te ajudar, te orientar em relação às situações mensais que você tem, ok? Se você tiver dúvidas, a gente está aqui para te ajudar. É isso aí, até a próxima.